Bom dia a todos, meu nome é Ian Santos e trabalho com genealogia genética e documental. Hoje vamos analisar a tese contida no livro do escritor José Bezerra Lima Irmão, Lampião, A Raposa das Caatingas, edição de 2018 da editora Salvador. Este livro contém algumas informações genealógicas que gostaríamos de averiguar e trazer à tona ao público para que possam ser interpretadas da maneira correta, sem equívocos e de modo que possam fazer sentido, sem denegrir a imagem do autor. O presente vídeo também não tem o menor interesse de denegrir a imagem da obra, fazendo ressalva de que, dentre muitas obras sobre o tema do cangaço, esta é uma das únicas que trata sobre a família de Virgulino. Algo que é positivo para a questão histórica e genealógica. Porém, como demonstrado no primeiro vídeo, José Ferreira dos Santos, pai de Virgulino, faz parte de uma linhagem íntegra da família Ferreira de Barros, que já estava no Pajeú desde os fins do século XVIII. O casamento de seus pais, Antônio Ferreira de Barros, com Maria Francisca das Chagas, no dia 17 de nove de 1865, contém informações interessantes a serem analisadas. Dentre elas, o nome dos pais de ambos os noivos, em que são citados na certidão. Eles são, respectivamente, Manuel Ferreira de Barros e Maria Dor da Conceição, para o noivo, Inácio Dias de Ataíde e Francisca das Chagas, para a noiva. O matrimônio também foi celebrado na fazenda São Miguel, pertencente à freguesia de Serra Talhada. Na época, já uma freguesia independente da freguesia de Flores do Pajeú. Com as informações genealógicas do livro de José Bezerra Lima Irmão, Lampião, Raposa das Caatingas, traz à tona e são de interesse público, de modo a contribuir e enriquecer o estudo genealógico a respeito da família de Virgulino. O que esse livro pode nos contribuir? Vejamos que na página 68, no subitem que trata sobre a origem da família Ferreira Lima, o autor tenta traçar a genealogia de José Ferreira dos Santos, pai de Virgulino. Porém, destaca ele, abrindo aspas, os ancestrais de Virgulino pelo lado paterno, família Ferreira Lima, eram de uma região entre Surubim e Timbaúba, no agreste setentrional pernambucano, com ramificações pela Paraíba. Descendiam dos Alves Feitosa, da povoação dos Inhamuns, na época município de Tauá, no Ceará. Família antiga, dos primeiros povoadores do Sudoeste. Conforme visto desde o primeiro vídeo, essa informação não encontra respaldo para a genealogia de José Ferreira dos Santos, visto que seu pai, Antônio Ferreira de Barros, era filho de Manuel Ferreira de Barros e Maria Dó, já moradores na então freguesia de Serra Talhada, pertencente à região do Médio Pajeú, desde os idos da primeira metade do século XIX. Ademais, o autor acrescenta que o bisavô paterno de Virgulino chamava-se José Alves Feitosa, que passou a se identificar como José Ambrósio Ferreira Lima, e tinha dois filhos, Antônio Ferreira Lima e João Ferreira Lima. Pois bem, o bisavô paterno de Virgulino não era José Alves Feitosa. Sabemos pela certidão de casamento de Antônio Ferreira de Barros e Maria Francisca das Chagas que o bisavô paterno chamava-se Manuel Ferreira de Barros e mantinha íntegra a linhagem dos Ferreira de Barros no sertão do Pajeú. Então, quem o autor estaria se referindo? Quem seria o dito José Alves Feitosa que passou talvez a se integrar à sociedade pajeusense, identificando-se como José Ambrósio Ferreira Lima, tendo dois filhos, um de nome Antônio e um de nome João. O indivíduo que pode ter gerado tal equívoco encontra-se relativamente muito próximo a Virgulino, mas não exatamente por consanguinidade, e sim por afinidade. O nome dele era justamente Manuel Ferreira Lima. Manuel Ferreira Lima é uma pessoa muito próxima a José Ferreira e, consequentemente, muito próxima aos seus filhos, todos os irmãos Ferreira. Pois, em segunda núpcias, Manuel Ferreira Lima casara com ninguém menos que a irmã legítima da mulher de José Ferreira, Joana Vieira da Solidade, irmã de Maria Vieira da Solidade, ambas filhas de Manuel Pedro Lopes e Jocosa Vieira da Solidade. Estamos nos referindo a Manuel Ferreira Lima, viúvo em primeira núpcias de Josefa Ribeiro de Carvalho, ou Josefa Gomes de Carvalho, pertencente à nata da família Gomes de Sá, moradores no Posto Negro, fazenda de nome recorrente, a que pertenciam parte da família de Lampião. Na certidão, em que consta a segunda núpcias deste Manuel com esta Joana, conseguimos observar que, aos 10 de setembro de 1897, na fazenda Engazeira, perante as testemunhas Isidoro Nogueira Ramos e Luiz Barbosa Nogueira, assisti ao recebimento matrimonial de Manuel Ferreira Lima, com 50 anos de idade, viúvo de Josefa Ribeiro de Carvalho, com Joana Vieira da Solidade, com então 30 anos de idade, filha legítima de Manuel Pedro Lopes e Jocosa Vieira da Anunciação. Ambos são naturais e moradores nesta freguesia de Floresta. Exatamente, o casamento foi lavrado na freguesia de Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Fazenda Grande, na época já denominado município de Floresta. Mas como podemos saber que no livro de José Bezerra Lima Irmão seria este um indivíduo proveniente, seria deste indivíduo proveniente a confusão sobre a questão da origem patrilinear de Virgulino. Ademais, na mesma página 68, temos que o autor continua dizendo, abre aspas, quanto ao irmão de Antônio Ferreira, João Ferreira Lima, tio-avô de Virgulino, sabe-se que foi o autor de um homicídio, porém, em causa de legítima defesa. O fato ocorreu assim. Ao deixar a casa paterna entre Surubim e Timbaúba, João Ferreira foi para Cajazeiras, na Paraíba, onde pôs uma loja e comprou uma fazenda de criação. Por questões de limites de terra, um grande latifundiário, seu vizinho, mandou matá-lo. João ia conduzindo um carro de bois ganhado de lenha
quando surgiu um jagunço apontando de um rifle, dizendo que se preparasse para morrer. João saltou do carro, o jagunço errou o tiro, e antes que o cabra manobrasse a arma de novo, João enfiou-lhe um facão na barriga. Temendo ser preso, João foi homiciar-se na vila de São Francisco, sob a proteção da família Pereira. Mandou vender tudo o que tinha na Paraíba, casou com uma moça aparentada dos Pereira, comprou a fazenda Situação na beira do Riacho do São Domingos. Com a ajuda da mesma família Pereira, foi comprando outras terras, inclusive dos próprios Pereira, em especial de Manuel da Passagem do Meio e de Dona Filadélfia Pereira. Tornou-se grande latifundiário. O indivíduo mencionado, João Ferreira Lima, consta nas documentações primárias exatamente como o pai de Manuel Ferreira Lima, conforme a certidão de nascimento de Genésio Ferreira Lima que consta no cartório de Carqueja, subdistrito de Floresta, que está aparecendo na tela. Podemos verificar que no campo dos avós paternos, ou seja, os pais correspondentes a Manuel Ferreira Lima, os mesmos são mencionados como João Ferreira Lima e Ana Maria da Conceição. A informação de João Ferreira Lima corresponde ao que a literatura oficial, pretérita a este vídeo, informa como sendo o indivíduo pai de Manuel Ferreira Lima. Portanto, através dessas associações, sabemos tratar-se da mesma pessoa. Neste mesmo contexto histórico do Pajeú, algumas tragédias começam a se observar, não somente a de João Ferreira Lima, pai de Manuel Ferreira Lima, mas também do próprio Manuel. O que exatamente causou a sua viuvez? Traz o então autor José Bezerra Lima Irmão a seguinte explicação para nós. Abrindo aspas. Foi justamente um filho deste João Ferreira, chamado Manuel Ferreira Lima, conhecido por uns como Manuelzinho e por outros por Ferreira Catendo, o autor de um outro homicídio de que se tem notícia na pregressa dos Ferreira. Assassinou a primeira esposa, Josefa Gomes de Sá, filha de Cândido Ribeiro Gomes de Sá, da família Carvalho, proprietária da fazenda Matinha, vizinha da fazenda Gazeira, ao pegá-la em flagrante adultério com um tal de Ferreira Conrado, vulgo Caboclo. Fecha aspas. Ora, aqui temos menção a um crime. Para ser específico, um homicídio do tipo feminicídio, em que o marido assassina friamente a esposa. Manuel Ferreira Lima então teria assassinado friamente Josefa Ribeiro de Carvalho, ou Josefa Gomes de Sá, sua primeira esposa, da qual se tem notícia, por alegar que esta estava em flagrante adultério. E logo após, casa-se então com a irmã legítima da mãe de Lampião. Aqui vemos o resultado da confusão genealógica. O autor, ao tentar reconstruir a linhagem paterna de José Ferreira, acaba reconstruindo uma linhagem por afinidade da mãe de Virgulino, e não exatamente de José Ferreira. Vemos as coincidências que corroboram para que este Manuel Ferreira Lima seja o causador da confusão genealógica. Uma delas, o atributo de que na certidão de casamento dele com Joana Vieira da Soledade cita a fazenda em Gazeira, mesma fazenda citada pelo autor na página 68 do livro, como sendo vizinha à propriedade de seu pai, na fazenda Matinha, de João Ferreira Lima. Até o encerramento do presente estudo, não foi possível identificar um registro iconográfico fidedigno que se atribua a Manuel Ferreira Lima. Porém, temos apenas à disposição o registro de José Vieira da Silva, descendente de Clara Maria da Conceição. A princípio, de acordo com o que as informações genéticas apontam, José Vieira da Silva seria sobrinho neto de Manuel Ferreira Lima, um colateral seu. Ao menos, queremos dar uma ideia de como este se parecia. A fotografia que está aparecendo na tela foi cedida pelo neto Valmir José da Silva. Temos que a aparência das pessoas são muito mutáveis, dependendo das famílias com as quais se misturam, mas pelo menos herdam alguns traços em comum. E recapitulando as informações precedentes, temos que, ao tentar reconstruir a genealogia de José Ferreira dos Santos, o autor, José Bezerra Lima Irmão, cometeu apenas algumas imprecisões, mas isso não diminui exatamente o seu trabalho. Estas imprecisões foram sanadas através da recuperação paroquial da certidão de casamento de Antônio Ferreira de Barros e Francisca Maria das Chagas, de modo que podemos observar que a justa posição das duas certidões de Antônio Ferreira de Barros e Maria com a de Manuel Ferreira Lima e Joana podem contribuir para solucionar onde o equívoco genealógico foi cometido. Existem duas linhagens Ferreira, uma Ferreira de Barros e outra Ferreira Lima. Uma possivelmente descende dos Alves Feitosa, que seriam os Ferreira Lima, e a outra não, que seriam os Ferreira de Barros. José Ferreira dos Santos era cunhado de Manuel Ferreira Lima, portanto, seu parente por afinidade, e não exatamente por consanguinidade. De modo que, possivelmente, as pessoas que descendem da linhagem Ferreira Lima, exatamente a linhagem de Manuel Ferreira Catendo, como apontado na literatura, têm algum vínculo com os Feitosa dos Inhamuns. Mas certamente, a via paterna de José Ferreira dos Santos, pai de Virgulino, não tem. Ao menos, ela é 100% oriunda da região do Pajeú e 100% descendente do português Manuel Ferreira de Barros, o primeiro a chegar com esse nome no século XVIII, na região do sertão de Pernambuco. Ademais, o autor acrescenta sobre a origem da mãe de José Ferreira, Maria Francisca das Chagas, que esta teria sido criada pelo fazendeiro Manuel Gomes. O único fazendeiro Manuel Gomes, morador nas fazendas São Miguel e Jatobá, que encontramos fazendo recenseamento nas certidões dos arquivos paroquiais de Serra Talhada, foi o fazendeiro Manuel Gomes das Virgens, que era casado com ninguém menos que Francisca Maria das Chagas, praticamente homônima à noiva de Antônio Ferreira de Barros. Como podemos concluir isso então? Visto que
Na certidão de 1865, os pais de Maria Francisca das Chagas, Inácio Dias de Ataíde e Francisca das Chagas, constam como falecidos. Podemos presumir que, então, Maria Francisca das Chagas teria sido criada mesmo por este fazendeiro. Não por ser bastarda ou ilegítima, mas pelo falecimento de seus pais, e pelo fato da própria Maria Francisca das Chagas ser parente de Manuel Gomes das Virgens e de sua mulher, Francisca Maria das Chagas. Afinal de contas, observa-se uma constância na repetição desses sobrenomes. Quando há uma repetição de padrões muito frequente, observa-se, quase na maioria das vezes, também um parentesco óbvio entre essas pessoas. Ademais, também na página 68 segue o autor dizendo que, abre aspas, além desses 3 filhos legítimos, Antônio Ferreira Lima teve ainda um filho bastardo com uma bela jovem de olhos azuis e cabelos ruivos, chamada Matilde, filha de José Ambrósio, um fazendeiro residente no Posto Negro. Antônio Ferreira e Matilde se conheceram no São Francisco, em tempo em que ele morava na fazenda Peru e fazia uma feira naquela vila. Conversa vai, conversa vem, tiveram um filho que recebeu o nome de Antônio José Ferreira e ficaria conhecido como Antônio Matilde. Fecha aspas. Aqui, o autor está se referindo ao famigerado cangaceiro Antônio Matilde. Este, a quem é atribuída a entrada de Virgulino no próprio cangaço, ao ensinamento do manuseio de armas e técnicas de autodefesa, naquela época, muito comuns entre as pessoas. Também, até o encerramento do presente estudo, não foi possível encontrar um registro iconográfico fidedigno de Antônio de Matilde. Apenas a sua certidão de casamento. O seu assento de casamento encontra-se lavrado na paróquia de Senhor Bom Jesus dos Aflitos, da freguesia de Fazenda Grande. Nela temos que, aos 26 de outubro de 1896, na fazenda da Ema, perante as testemunhas José Gregório e Vicente Bernardino de Souza, assistiu ao recebimento matrimonial de Antônio Matildes Ferreira, com 23 anos de idade, filho legítimo de José Ferreira da Silva e da falecida Matildes Maria da Conceição, com Antônia Gomes de Oliveira, 30 anos de idade, viúva de Manuel Miguel dos Anjos. Os nubentes são moradores na freguesia de Floresta. Ora, a certidão de casamento de Antônio Matilde informa que ele era filho legítimo de um José Ferreira da Silva. José Ferreira da Silva este, ainda não identificado 100% por este estudo. Porém, a certidão de casamento aponta que Antônio Matilde seria filho legítimo deste José Ferreira. O que é uma informação também conflitante em relação ao fato de ele talvez ser filho ilegítimo de Antônio Ferreira de Barros. Sabemos que nem sempre podemos acreditar em 100% das informações que estão lavradas no papel. Sabemos que, geneticamente, Antônio Matilde poderia sim ser filho de Antônio Ferreira de Barros. Porém, até o presente momento, não temos indícios para crer que isto seja verdade, ficando com a informação que está lavrada na certidão. Portanto, Antônio Matilde, o dito cangaceiro, era filho de José Ferreira da Silva e Matildes Maria da Conceição, estes a quem é atribuído moradia, inclusive na região do Poço do Negro. Na obra Memórias de um Soldado da Volante, de João Gomes de Lira, ele destaca, abre aspas, em 1920, apesar de encontrarem-se em Alagoas, as coisas em Pernambuco não andavam muito bem, principalmente entre José Saturnino, os Nogueira e Antônio Matilde. Para o melhor esclarecimento, é importante declarar que chegou em São Francisco com procedência de Cajazeiras do Rio do Peixe, da Paraíba, um senhor de nome Antônio Ferreira Lima, casado com filhos, entre eles um de nome Manuel Ferreira Lima, mais conhecido por Manuelzinho Ferreira. Fecha aspas. Esta informação, no livro de João Gomes de Lira, é uma informação incorreta, pois já vimos que Manuel Ferreira Lima era filho de João Ferreira Lima e não de Antônio. Continua o autor, abre aspas. Este se casou em São Francisco na família Pedro, matando a mulher por tê-la pego em adultério. Fecha aspas. Essa informação também consta no livro de José Bezerra Lima Irmão, onde diz que Manuel Ferreira Lima teria matado a primeira esposa ao tê-la encontrado supostamente em adultério, a dita Josefa Gomes de Carvalho. Continua o autor, abre aspas. Viúvo, Manuelzinho Ferreira namorou-se e casou-se com Joana Maria da Soledade, que passou a ser conhecida por Joaninha Ferreira, irmã da mãe dos Ferreira. Joaninha Ferreira teve com Manuelzinho Ferreira, os 3 filhos, Alfredo, Genésio, Gertrudes, Maria Licor e Antônio Ferreira, enteados, Cândido, Norberto, João e Amélia Ferreira, mais conhecida por Dulce. Essas informações são corretas do ponto de vista genealógico, visto que com Josefa Ribeiro de Carvalho, realmente, Manuel Ferreira Lima tinha os filhos de nome Cândido, Norberto, João e Amélia. Continua o autor que, apesar dos filhos de Manuelzinho Ferreira Lima assinarem-se com Ferreira, nenhum parentesco existia entre eles e os Ferreira do Cangaço. Conforme o seguinte estudo genealógico destaca, dos vídeos precedentes e deste vídeo, realmente não foi possível encontrar nenhum parentesco genealógico comprovado entre os Ferreira de Barros e os Ferreira Lima. Subentende-se que pelo apontamento dos 2 autores, João Gomes de Lira e José Bezerra Lima Irmão, podemos crer que, de fato, talvez houvesse um crime cometido por Manuel Ferreira Lima contra sua primeira esposa, Josefa Gomes de Carvalho. E muito possivelmente, essa linhagem Ferreira Lima tenha origem dos Feitosa dos Inhamuns. Apesar da árvore genealógica de ambos não estar incompleta, ambos que eu me refiro, o Sr. João Ferreira Lima e Dona Ana Maria da Conceição, pais de Manuel Ferreira Lima, podemos deduzir que pelo apontamento dos 2 autores, muito possivelmente, esta família, desta linhagem, tenha origem nos Feitosa dos Inhamuns.
Analisamos, portanto, os livros dos dois autores, João Gomes de Lira e José Bezerra de Mirbão. Os dois livros trazem informações que, se bem interpretadas, se coadunam genealogicamente. O autor José Bezerra de Mirbão traz um livro mais robusto, com mais referências bibliográficas e mais detalhista quanto às afirmações que faz, apesar de que precisavam de alguma retificação e algum esclarecimento genealógico. Já o de João Gomes de Lira é mais objetivo e sucinto, trazendo poucas referências, notas de rodapé e bebendo mais da fonte dos relatos orais. No próximo episódio, traremos informações biográficas a respeito da trajetória da família Ferreira ao deixar a região da Serra Vermelha, passando pelo povoado de Nazaré, na região do Poço do Negro, e indo culminar na cidade de Água Branca e Mata Grande, no estado de Alagoas. Esmiuçaremos com quais pessoas eles possivelmente tiveram contato e como que isso se reverberou nas décadas seguintes, posteriores ao fim do cangaço. Veremos também que muitos ex-cangaceiros que sobrevivem às lutas com as forças volantes e as polícias regulares, migrando para estados como Goiás, Minas Gerais, Piauí e até mesmo o estado de São Paulo. Veremos que estes indivíduos tinham mais em comum do que parecem. Até a próxima e fiquem com este episódio.